Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Luz do Eu Sou. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre prosperidade e abundância. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto que vocês podem conferir também, mas hoje eu vou mudar um pouquinho o enfoque e vou falar um pouco a partir do ponto de vista dos fatores que muitas vezes bloqueiam o fluxo da prosperidade para as pessoas e trazer alguns conhecimentos do Mestre Saint Germain a respeito, para que nós possamos nos libertar desses bloqueadores de prosperidade, né? E compreender de que forma, às vezes, alguns aspectos inconscientes que aparecem assim, na nossa realidade, que às vezes estão presentes, né, no nosso inconsciente, pode às vezes estar bloqueando, né, o fluxo pleno da prosperidade, que é a vontade de Deus para nós, né? Então, primeiro eu queria colocar isso, né? No outro vídeo eu falei muito sobre a frase de Jesus, buscai antes o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas, né? Essa é uma grande chave de prosperidade, né? E às vezes quando as pessoas começam a buscar um caminho espiritual, começam a compreender essas leis do eu sou, que podemos colocar em uso, né? As pessoas começam a se apropriar do seu poder criativo, do poder que a mente tem de criar a realidade, muitas pessoas passam a se ligar nessa ideia, né, de que podemos utilizar esse poder para manifestar prosperidade e abundância em nossas vidas, né? Então, antes de tudo, eu quero dizer que não tem nada de errado nisso, né? Acho que é uma coisa assim que Deus quer para nós, que nós tenhamos prosperidade, que nós tenhamos uma vida tranquila, materialmente bem cuidada, né? Que é a mesma coisa que Jesus traz naquele ensinamento, né? Se o Pai cuida dos passarinhos, se o Pai cuida dos lírios que estão no campo, por que não cuidaria de nós, né? No entanto, nós devemos tomar cuidado para não para atentar as palavras de Jesus também no sentido de pensar, não devemos buscar isso pelos nossos próprios instrumentos, pelo nosso próprio esforço, né? Então a gente começa a absorver esse conhecimento, mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode começar a querer manipular a energia, digamos assim, manipular os pensamentos de uma certa forma para trazer o resultado de abundância que nós estamos buscando, mas manipular isso a partir do nosso próprio eu inferior, do nosso eu pessoal, né? E aí isso não funciona, né? Porque estaríamos fazendo justamente aquilo contra o que Jesus adverte, que é nos preocupando demais com de onde virá o nosso sustento, de onde virá as coisas que nós precisamos, quando na verdade Deus quer nos dar essas coisas, né? Então é um equilíbrio fino, assim, para que nós possamos realmente estar desbloqueados para esse fluxo vir, né? Então a gente tem que realmente colocar a busca espiritual em primeiro lugar, né? Outra coisa que muitas vezes bloqueia, que eu vejo bastante assim se apresentando, é a inveja, né, gente? Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque a inveja é algo muitas vezes que se manifesta de forma inconsciente e que muitas vezes é justificada por narrativas mentais assim muito ardilosas, assim, né? A meu ver, tudo isso tem raiz no fato de que muitas vezes as pessoas pensam que se você está ganhando muito dinheiro, se alguém está ganhando muito dinheiro, está tirando de alguém, né? Então, quando a pessoa faz isso, ela vê alguém sendo bem-sucedido e fala, ah, no fundo é um pensamento de inveja, né? Porque a pessoa gostaria de ter aquela mesma abundância, no entanto, ela traduz isso como, se essa pessoa tá tão rica assim, ela tá tirando de alguém, então... E aí encontra uma justificativa mental para nutrir esses pensamentos contrários à abundância, né? Tanto do outro quanto da própria, né? Então eu vou começar trazendo uma passagem de Saint-Germain que fala exatamente sobre isso, sobre essa questão de como fazer dinheiro sem retirar de alguém, né? É verdadeira essa ideia de que, né, quando alguém faz dinheiro está retirando de uma outra pessoa? Isso foi muito difundido pelas doutrinas comunistas, né, que implantaram essa ideia nas pessoas de que a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que é rico, sempre está explorando alguém, né? E isso não é verdade, né? Então, vou trazer as palavras de Saint Germain que falam exatamente sobre esse assunto. Quando retirais de vosso próprio eu sou, é impossível que estejais vos apoderando do que quer que seja de alguma personalidade a quem de direito pertença. Quer dizer, se nós estivermos derivando a nossa prosperidade, a nossa abundância realmente das fontes divinas,
né, é impossível que nós estejamos retirando de uma outra pessoa, né, estaremos retirando da fonte que é eterna e infinita. Claro que existem, né, não, existe no plano em que nós habitamos pessoas que fazem mau uso das leis divinas, das leis da prosperidade e da abundância, no sentido de explorar as outras. Isso existe, porém não significa que todas as pessoas que fazem dinheiro, que têm prosperidade, têm abundância, estejam roubando alguém ou tirando de alguém, né? Então, nós temos que ter cuidado com isso para não julgarmos erroneamente nenhuma das pessoas que estejam, de fato, obtendo essa abundância por estarem buscando antes o reino de Deus, né? Que é o mandamento de Jesus e é o que o Saint Germain está trazendo aqui também. Estais decretando para o vosso mundo, e portanto não podeis vos apoderar de nada que não seja vosso, já que conheceis a própria lei. Eu sou a presença atuando em toda parte. Não há possibilidade de divisão da presença eu sou. Se tiverdes necessidade de dinheiro, dizei, eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro às minhas mãos e uso instantaneamente. É muito importante desligar-se da influência do dinheiro. Ele é apenas um meio de troca. Não lhe deis poder. Depositai todo o poder em Deus. E então, ao comandardes, seja o que for que necessitardes, tereis imediatamente todo o poder à mão para realizar o cumprimento do vosso decreto. Então aqui São Germain está dando a mesma advertência que Jesus deu, para a gente não ficar dando poder ao dinheiro, não se preocupar excessivamente com essas questões, mas dar o poder a Deus, buscar antes o reino dos céus. E com isso toda a prosperidade flui para nossas vidas a nosso próprio comando, né, para o nosso próprio poder divino. E quando a gente faz isso, a gente está derivando de uma fonte que é eterna, abundante e infinita. Então, isso é daí que vem toda a abundância que existe, na verdade, no mundo, né? E quanto mais pessoas estiverem conectadas com o divino, fazendo esses decretos, essas invocações, essas orações, dando primeiro relevância à busca do reino dos céus antes de qualquer coisa material, mais fluirá a abundância divina sobre as pessoas e mais as pessoas poderão ter dinheiro sem nunca precisar tirar nada de ninguém, né? Então esse é o ensinamento da presença do Eu Sou, do jeito divino de se conquistar a abundância, né? E antes eu mencionei a questão da inveja, né? Então vou dar um exemplo prático, assim, muitas vezes a gente está diante, especialmente na espiritualidade, isso acontece muito, né? Porque as pessoas começam a buscar a espiritualidade, né, por várias vias, né, por vários caminhos, e existe um conhecimento arraigado assim no subconsciente, no inconsciente coletivo de que espiritualidade que aquele que busca a espiritualidade deve ser pobre, né? Digamos assim, que a pobreza seja um sinônimo de espiritualização, assim, né? Isso é uma crença falsa, né? Mas que muitas vezes está no inconsciente coletivo. Como resgatando a mesma coisa que eu falei do ensinamento de Jesus, novamente. Buscai antes o reino de Deus. Sim, isso é verdadeiro. Nós devemos, antes de tudo, buscar o reino de Deus. No entanto, se buscarmos o reino de Deus, teremos abundância, porque é isso que Deus deseja para nós. Então, muitas vezes as pessoas entram nesses caminhos espirituais e vem, por exemplo, uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que faça alguma atividade de cura. Ela tem aquele trabalho, recebe as pessoas, pessoa que trabalha, por exemplo, vou dar um exemplo prosaico, uma pessoa que faz massoterapia, ela atende as pessoas para cura do corpo físico, para restauração do bom funcionamento do corpo. E aí, muitas vezes tem uma crença, ainda que não seja consciente, mas muitas vezes está no inconsciente assim, nossa, mas essa pessoa faz esse serviço que é para uma questão de saúde, de espiritualidade, mas cobra R$ 400. E a pessoa já começa a nutrir inconscientemente pensamentos de inveja, né? Pensamentos de isso não é justo, como é que a pessoa pensa que é para cobrar tudo isso? Fala que é espiritualizada e cobra R$ 400 para fazer massagem? Todo esse tipo de pensamento é que nós devemos estar muito atentos, porque isso é uma manifestação da inveja, né? Daquilo que a gente vê alguém empoderado do seu próprio valor e pessoas reconhecendo aquele valor e pagando por aquilo, é uma coisa justa. Então a pessoa sabe o quanto ela trabalhou, quanto ela estudou, quanto ela se desenvolveu, e existem pessoas reconhecendo aquilo. Então, não cabe a ninguém externamente julgar se aquele valor é justo ou não, enquanto houver pessoas pagando. O mercado media isso, né? A pessoa decide pagar porque vê valor naquele serviço e é assim que funciona, né? A pessoa tem o direito de cobrar pelo seu trabalho aquilo que ela considere adequado.
E se for de fato injusto, ninguém vai pagar. E aí a pessoa vai ter que baixar o valor. Agora, não cabe a ninguém ficar falando, não, isso não é justo, a pessoa está falando que é espiritualizada, mas fica cobrando muito caro. Então a gente deve tomar cuidado com isso, né? E aí Saint Germain dá um exemplo similar na questão espiritual, né? Nos convívios dentro de congregações e tal, que às vezes uma pessoa recebe uma revelação, recebe uma dádiva divina, e aí Saint Germain adverte sobre qual seria a atitude correta dos outros quando observa alguém sendo bem-sucedido, alguém recebendo algo divino, né? Seja na questão que eu mencionei no exemplo que eu dei, né? Quanto nesse exemplo da congregação religiosa, é a mesma coisa. Você vê o sucesso de alguém, como que as pessoas reagem ao sucesso alheio, né? Reagem com inveja ou reagem com se regozijando pelo sucesso do outro, né? Então, isso vai determinar quanta abundância flui na sua vida também. Se você nutrir pensamentos de inveja, você vai estar bloqueando o fluxo de prosperidade na sua vida. E se você se regozijar pelo sucesso do outro, você vai estar desbloqueando a prosperidade, fazendo com que ela flua para você também. Então é sobre isso que o Saint Germain está falando aqui. Deixar que vos diga aqui que a atitude correta dos discípulos é sempre regozijar-se com o progresso do seu irmão ou irmã, porque cada um recebe aquilo de que mais necessita no momento. E se alguém recebe uma coisa determinada, outro pode receber algo diferente. Por isso, nunca deveis sentir que tendes que receber o mesmo do que outra pessoa recebe. Refiro-me a revelações. Mas isso vale também para os trabalhos, né, para a remuneração dos trabalhos. Cada pessoa tem uma condição, cada pessoa tem um talento, cada pessoa tem um dom e cada pessoa tem um valor diferente e cada pessoa recebe aquilo que é justo e que a pessoa necessita, né, naquele momento. Então, por isso, nunca deveis sentir que tendes de receber o mesmo que outra pessoa recebe. No caso do mestre, está se referindo às revelações dentro da congregação religiosa. Alguém recebe uma revelação, recebe uma dádiva divina, e está advertindo para que nós nunca pensemos, mas por que eu não recebi? Né? Ou seja, no fundo, tudo que estou falando aqui é renunciarmos ao aspecto inferior do nosso ego, que, ao ver o sucesso do outro, começa a pensar em si mesmo, né? Então, a atitude correta é você vai ver o sucesso do outro, você não vai nem pensar, preciso me regozijar pelo sucesso do outro. Você vai simplesmente se regozijar porque você não está se identificando com o seu ego, não está pensando primeiro em você, está pensando primeiro no reino de Deus. Então, se você vê o reino de Deus se manifestando no seu irmão, você vai se alegrar, porque você está buscando o reino de Deus. Agora, se você está buscando apenas a satisfação dos seus desejos carnais, seus desejos egoístas, aí você vai ficar pensando em você antes de pensar no seu irmão. Quando você vê o sucesso de alguém, você pensa, mas eu não tenho esse mesmo sucesso. Inconscientemente, muitas vezes, né? As pessoas não querem olhar para os aspectos de inveja que elas nutrem, né? Mas isso é muito presente, né? Na cultura brasileira, especialmente, é muito presente. A gente deve tomar muito cuidado e observar essas questões para desbloquear essa questão de prosperidade no sentido coletivo mesmo, de todo o país e individual de cada pessoa. E a inveja é um grande bloqueio de prosperidade, a gente tem que tomar muito cuidado. Como não há dois seres iguais ou no mesmo grau de adiantamento, entendereis porque não poderiam receber a mesma inspiração na mesma ocasião. Então, Saint Germain está falando aqui, a evolução espiritual, ela está dentro de uma hierarquia infinita, que começa na base da pirâmide onde nós estamos aqui, vai até o topo do ápice da consciência de Deus, né? E tem seres mais e menos evoluídos nessa cadeia hierárquica. Os mestres ascensos, obviamente, estão mais evoluídos que nós, e eles se reportam a realidades transcendentais superiores a eles, né? E isso infinitamente, né? Então, nós devemos compreender essa atuação da hierarquia quando estamos diante de algo que é um reflexo da verdadeira hierarquia divina, né? De graus de consciência em elevação e cada um recebendo aquilo que é justo de acordo com o seu próprio merecimento, né? Então, como não há dois seres iguais no mesmo grau de adiantamento, entendereis por que não podem receber a mesma inspiração na mesma ocasião. Inclusive, tem determinadas revelações, determinados conhecimentos divinos que, se viessem para a pessoa no momento errado, ela não estando preparada para receber aquele conhecimento, pode gerar mais mal do que bem, pode gerar muita resistência, a pessoa entra numa espiral de atitudes errôneas por conta da resistência àquele conhecimento que foi dado, né? Então, por isso, se as pessoas vão evoluindo e conforme o grau de consciência em cada momento, se torna apto a receber algo que anteriormente ela não seria capaz de lidar, né, com aquele conhecimento. Então, tudo é perfeito, tudo é justo e tudo segue um desenho perfeito na hierarquia divina e cada um tem o seu lugar exato, perfeito. Devemos reconhecer o nosso lugar
para podermos então trabalhar dentro do nosso próprio propósito, sem invejar o propósito dos outros, porque sabemos que o outro é o outro, nós somos nós, né? Eu sou o que eu sou, e assim realizarmos o nosso verdadeiro propósito, nosso verdadeiro lugar em toda essa pirâmide de vidas em ascensão rumo à consciência eterna e una de Deus, né? Que é o topo dessa pirâmide. Então, a atitude mais louvável do discípulo é bem dizer e alegrar-se continuamente com qualquer revelação que chegue ao seu companheiro, conservando assim a porta aberta a todo o tempo para essa gloriosa presença interna. Então, como eu falei, isso mantém o fluxo da prosperidade aberto, né? E quando eu digo prosperidade, não estou falando apenas de questão material de dinheiro, né? Estou falando sobre a prosperidade que é receber as dádivas divinas, né? Então, se nós invejarmos alguém, nós vamos estar fechando essa porta para esse fluxo chegar a nós, porque nós estaremos presos a aspectos inferiores do nosso ego, né? E criando aquela casca que é impenetrável até que nós mesmos decidamos nos despir dessa casca, né? Agora, se nós nutrirmos pensamentos de nos regozijar pelos nossos irmãos, de nos alegrar pelo sucesso alheio, nós estaremos mantendo essa porta da prosperidade aberta, seja nas questões espirituais que o Saint Germain está mencionando aqui, de revelações, de progresso espiritual, quanto nas questões de materiais, de ver uma pessoa fazendo sucesso com seu trabalho, recebendo bem, sendo feliz, tendo disponibilidade para viver uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida abundante, com uma estrutura que lhe faz bem, que cuida das suas necessidades materiais. Então a gente deve sempre se regozijar quando vê alguém manifestando isso, porque com isso nós estaremos mantendo a porta aberta para que isso se manifeste a nós também, né? Então, esse foi o meu vídeo hoje, uma advertência realmente sobre essa questão da inveja, assim, que é um grande, grande bloqueador de prosperidade. E o restante das questões sobre a prosperidade vocês podem ver no outro vídeo, que já elaborei longamente em cima da frase de Jesus, trouxe outras passagens também dos mestres ascensos a respeito da prosperidade. Mas, realmente, os primeiros passos são esses, gente, observar, buscar o reino de Deus antes de todas as coisas, essa grande chave. Esse é o grande passo, assim, para desbloquear a prosperidade. E, então, observar essas questões de como reagimos ao sucesso alheio, né? Para podermos realmente limpar no nosso inconsciente qualquer característica de inveja que muitas vezes a gente não quer enxergar, né? Eu mesmo lembro, quando eu comecei a perceber esses padrões dentro de mim, eu falava, não, por muito tempo na minha vida eu falei, se tem uma coisa que eu não tenho é inveja, né? Eu acreditava nessa narrativa que minha própria mente tinha criado para mim mesmo. No entanto, no aprofundamento do meu progresso espiritual, eu comecei a perceber que no fundo ali do porão do inconsciente existia reações, determinadas reações. É como você vê o sucesso do outro, né? O que o sucesso do outro desperta em você? Então, observe muito claramente isso. Quando você vê alguém sendo bem-sucedido, como é que você reage? Observe, com muita consciência, com muita se detendo naquilo, né? Sem dar vazão a esse impulso de olhar para o outro lado. Ah, imagina, não tem inveja, não. Então, observem com bastante cuidado. Pode ser, realmente, que você seja uma pessoa que não tem inveja, né? Agora, é sempre favorável, enquanto estivermos aqui encarnados, passando pelos desafios da matéria, que nós tenhamos, que sempre observemos essas questões sem acreditar, assim, de forma, como se diz, antes do tempo, né, de uma forma precipitada, de termos já superado todas as questões que nós temos para superar. Não, vamos seguindo a observação diante dos fenômenos que o mundo espelha para nós, para que possamos sempre agir com consciência e ter uma consciência mais plena de como reagimos àquilo que nos é apresentado, né? Então é isso, gente. Que Deus abençoe a todos, que haja prosperidade, que haja abundância, todos possam ter esse fluxo desbloqueado pelo próprio trabalho interno, pelo próprio aprofundamento da consciência, da união com Deus, né? Para que possamos realmente contatar as esferas mais elevadas que querem derramar essa abundância nas vidas de cada um de nós. Deus abençoe e até o próximo vídeo.